Você está sentado aqui agora completamente, sem perceber que a sua mente está constantemente gerando uma frequência forte o suficiente para reorganizar a matéria física da sua vida. Você teve esse poder a sua vida inteira. Você simplesmente nunca foi ensinado a usá-lo, e isso não é um acidente. Aqui está o que ninguém te conta. O motivo pelo qual você se sente preso, como se a vida estivesse acontecendo com você em vez de para você, não é porque você não tem talento. É porque você está operando completamente em 3 dimensões. Você está tentando mudar o reflexo no espelho tocando no vidro. Em 1912, um livro foi discretamente distribuído entre a elite. Não era sobre estratégia de negócios. Era literalmente um manual para acessar o que o autor Charles F. Haanel chamou de quarta dimensão. E logo depois que foi publicado, rumores dizem que Wall Street e a igreja tentaram desesperadamente tirá-lo de circulação. Queriam que ele fosse queimado. Por quê? Porque uma pessoa que sabe controlar a própria química mental, uma pessoa que consegue influenciar a realidade a partir da quarta dimensão, é um péssimo trabalhador. Ela não obedece. Ela não se contenta. Agora, neste exato momento, você tem tudo o que precisa para mudar a sua realidade. Não algum dia. Não depois de fazer outro curso. Hoje. Mas eu preciso te alertar sobre algo. Assim que você entender o que Haanel realmente ensinava, assim que você sentir essa mudança na sua química mental pela primeira vez, de forma consciente, algo dentro de você se rompe. Você não consegue mais voltar a dormir. E, cada dia que você não usa isso, é um dia que você está ativamente escolhendo continuar pequeno. Pensa onde você está agora. Olha o seu ambiente. Olha a sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde física, a sua vida inteira. Você foi condicionado a acreditar que essas coisas são a realidade. Elas não são. Elas são o passado. O mundo tridimensional que você está experimentando, neste exato segundo, não passa de um eco cristalizado da sua química mental passada. No momento em que você vê, toca ou se preocupa com isso, já morreu. Mesmo assim, o que você faz? Você passa suas horas reagindo a esses ecos mortos. Você se estressa com as contas. Discute com o reflexo no espelho. Você está preso em um ciclo de retroalimentação, recriando exatamente a mesma realidade, porque permite que o mundo externo determine a sua frequência interna. Charles Haanel entendeu essa falha fatal. Ele sabia que os verdadeiros arquitetos da sociedade não operavam nesse estado reativo. Eles operavam na causa, não no efeito. Eles operavam na quarta dimensão. A quarta dimensão não é um lugar místico nas nuvens. É um campo invisível e mensurável de inteligência universal. É o solo fértil de onde toda a matéria tridimensional cresce. E a sua mente é o único instrumento capaz de plantar sementes nesse solo. Haanel chamou esse processo de química mental. Na química física, se você combina 2 elementos sob as condições certas, você cria uma reação inevitável. A química mental funciona da mesma forma, mas os elementos são pensamento e emoção. Um pensamento concentrado, mantido com foco absoluto, combinado com a carga elétrica da emoção humana, cria uma ondulação geométrica na quarta dimensão. Essa ondulação força a energia caótica do universo a se organizar completamente em torno do seu modelo mental. Mas aqui está a verdade brutal que mantém a maioria presa na mesma vida. Você não consegue sustentar um pensamento focado. Sua atenção foi sequestrada. Você está rolando a tela, consumindo estímulos sem parar, fragmentando sua energia mental em milhões de pedaços inúteis. A elite, que tentou esconder esse conhecimento em 1912, não precisou mais queimar livros. Bastou destruir a sua capacidade de foco, e eles conseguiram. O seu cérebro é uma estação de transmissão de poder inimaginável, e você deixou o microfone aberto. Você está transmitindo medo, dúvida e limitação o tempo todo. E depois se surpreende quando a sua realidade reflete exatamente essa frequência. O sistema da chave mestra de Haanel foi criado para te arrancar violentamente desse estado hipnótico. Não é um texto filosófico para ler de forma leve.
É um treinamento de 24 semanas para o seu sistema nervoso. Ele exige domínio total sobre o corpo antes de liberar acesso ao plano mental. Porque se você não consegue nem manter o seu corpo completamente imóvel, você não tem direito nenhum de tentar comandar o universo. Você precisa se tornar um observador consciente, totalmente separado da ilusão do mundo físico. Hoje, a física quântica chama isso de efeito do observador. O simples ato de observar colapsa a realidade em forma física. Hanel ensinou esse mesmo mecanismo há mais de um século e deixou um plano exato para isso. Vamos olhar para esse plano. O primeiro passo não é visualização. O primeiro passo não é repetir afirmações no espelho como um tolo. Hanel sabia que você não pode construir uma nova estrutura mental sobre uma base de caos físico. Se o seu sistema nervoso está preso em um estado de luta ou fuga, o seu campo eletromagnético está completamente fragmentado. Você está vazando energia. E isso nos leva à primeira das chaves mestras: imobilidade física absoluta, sem concessões. Parece algo extremamente simples, mas é exatamente isso que vai quebrar a maioria das pessoas. A instrução da primeira semana é encontrar um espaço silencioso, sentar em uma cadeira e paralisar completamente o seu corpo por 15 a 30 minutos. Você não move um único músculo. Quando sua perna começar a doer, você não se mexe. Quando a pele coçar, você não coça. Você está cortando a conexão entre impulso físico e ação física. Está declarando guerra contra a sua própria natureza reativa e retomando o controle agora. Só quando o corpo está completamente sob controle, o verdadeiro trabalho pode começar. E quando o corpo silencia, a mente se torna ensurdecedora. E é exatamente isso que aqueles que dominavam esse conhecimento entendiam. Eles sabiam que uma mente indisciplinada é uma arma perigosa apontada diretamente para o próprio dono. Quando você finalmente se senta em completo silêncio, descobre uma verdade desconfortável. Você não é quem está pensando os seus pensamentos. São os pensamentos que estão pensando você. Eles são impulsos caóticos, descargas aleatórias criadas pelo ambiente, traumas passados e condicionamento social. Hanel exige que você se torne o arquiteto absoluto da sua realidade interna. Você precisa aprender a sustentar uma única imagem dentro da sua mente, sem permitir que nenhum pensamento invasor entre e distorça essa frequência. Se você não consegue fazer isso, você não tem controle nenhum sobre a sua realidade. Você é apenas um passageiro em um veículo que está indo direto para o abismo, e não precisa acreditar nisso cegamente. Você pode provar agora. Nos próximos 60 segundos, você vai tentar fazer algo simples, e sua mente vai se rebelar contra você. Pare tudo. Coloque o celular na mesa. Sente-se ereto. Feche os olhos. Visualize um triângulo branco perfeito sobre um fundo preto. Só isso. Não pense no jantar. Não pense em mais nada. Não deixe nenhum pensamento entrar. Se entrar, você falhou. Tente manter isso por 15 segundos. Agora, você não conseguiu? Conseguiu? Um pensamento apareceu. Sua atenção quebrou. E é exatamente por isso que você não tem a vida que deseja. Se você não consegue sustentar uma única imagem por alguns segundos, como espera sustentar uma realidade completamente nova, isso não é falta de força de vontade, é falta de treino. Seu cérebro foi condicionado para se dispersar em 1000 direções ao mesmo tempo. Você foi recompensado por distração constante. E isso nos leva à segunda chave mestra. Depois de dominar o corpo, você precisa dominar o plano mental, através do que Hanel chamou de fotografia mental. Ele orientava seus alunos a visualizar um objeto simples, uma flor, um copo com água, e sustentar essa imagem até que ela se tornasse completamente real. Ver os detalhes, a luz refletindo, a textura, a condensação, tudo. Você não está apenas imaginando. Você está criando um molde dentro da substância invisível da quarta dimensão. Está construindo um modelo que a realidade física será obrigada a preencher. Mas o modelo sozinho não basta.
Uma imagem sem emoção não tem força, é apenas um desenho vazio. E é aqui que entra a terceira chave mestra: pensamento da forma, emoção da vida. Entendeu agora por que a sua vida está repleta de escassez e azar? Você passou tanto tempo nesse estado que automaticamente visualiza essas coisas, virou padrão, virou automático, virou a sua frequência dominante. Mas e se eu te dissesse que existe um passo a passo que você pode seguir, que faz com que qualquer pessoa mude esse estado de pensamento e, a partir disso, comece a atrair milagres e abundância de forma definitiva na vida? Existe um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, e esse livro mostra exatamente o passo a passo ancestral que os antigos utilizavam para manifestar seus desejos. Não de forma aleatória, mas de forma precisa. Seja mais dinheiro, um relacionamento saudável e amoroso, ou até mais saúde, tudo isso começa a se reorganizar quando você aplica esse processo. É como se, a cada prática, a sua frequência fosse elevada e, naturalmente, você começasse a atrair sorte, oportunidades e até milagres espontâneos para a sua vida. O livro Seu Eu Superior explica exatamente como fazer isso de forma clara, direta, sem enrolação. Então agora é simples. O link está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Clique, comece a ler e entenda, de uma vez por todas, como manifestar uma nova realidade o quanto antes. O pensamento é o volante, mas o sentimento é o motor que move tudo. A quarta dimensão não entende palavras. Ela responde à frequência. Seu coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Quando alguém aprende a unir uma imagem mental clara com uma emoção elevada, se torna independente. Não precisa mais de ninguém para acessar poder, riqueza ou conexão espiritual. E é exatamente por isso que o mundo ao seu redor é projetado para te manter distraído. Aplicativos, notícias, conteúdos, tudo é feito para te manter reativo, emocionalmente, instável, preso. Mas se você sobreviver à primeira semana sem desistir, algo muda. Você chega ao que Hanel chamou de ponto de crise. Um dia em que você se senta, tenta visualizar e não sente absolutamente nada. Silêncio total. E o que a maioria não entende é que nesses momentos, seu sistema nervoso está integrando tudo o que você iniciou. Os antigos caminhos neurais estão morrendo e novas conexões estão sendo forjadas de forma intensa no escuro. Você está exatamente agora diante do limite final. Você possui o mapa que muitos tentaram apagar. A distância entre a pessoa cansada que está assistindo isso e o arquiteto da própria realidade é de apenas 15 minutos de imobilidade absoluta e ininterrupta hoje à noite. Se você realmente leva essa transformação a sério, prove isso agora. Vá até os comentários e escreva exatamente essas 3 palavras: química mental dominada. Eu te vejo do outro lado muito em breve. Se você escreveu isso, você já se separou da maioria. Essa foi a sua iniciação. Se você ainda está aqui, é porque o seu sistema nervoso está pronto para ir além. Você já aprendeu a silenciar o corpo físico e sustentar uma única imagem mental. Mas isso é só o começo. Porque não basta apenas visualizar, você precisa aprender a manipular energia em movimento. É aqui que entram as fases avançadas desse treinamento. Você precisa aprender a dissolver a realidade física dentro da sua mente. Hanel ensinava seus alunos mais avançados a visualizar o maior obstáculo das suas vidas, uma dívida enorme, uma doença, um inimigo, e então observar mentalmente esse problema sendo reduzido até sua estrutura mais básica, até simplesmente desaparecer dentro do campo quântico. Você não está lutando contra o problema, você está removendo a base energética dele, até que ele colapse completamente. Porque toda vez que você reage a um problema na terceira dimensão, você está alimentando ele com a sua própria energia. Está fortalecendo aquilo que você quer eliminar. A única forma de destruir uma realidade indesejada
é retirar completamente a sua força mental dela. E isso exige um nível de controle emocional que assusta a maioria das pessoas. Quando sua conta está vazia, o instinto é entrar em pânico. A mente quer focar na falta, quer se apegar ao problema. Mas esse sistema exige exatamente o oposto. Você olha para aquela situação e não reage. Nenhum medo, nenhuma carga emocional. Você observa e permanece neutro. E ao fazer isso, você corta a energia que sustenta aquele cenário. Ele começa a enfraquecer, como uma planta sem água. E nesse espaço vazio, você imediatamente planta algo novo. Você projeta a imagem exata do resultado que deseja e sente gratidão como se aquilo já tivesse acontecido. Esse é o verdadeiro segredo. Você não pode criar algo novo enquanto continua emocionalmente preso àquilo que quer mudar. A versão antiga de você precisa morrer. Os padrões mentais que te mantêm nesse estado precisam desaparecer pela falta de uso. Quem dominava esse conhecimento sabia que manter as pessoas reagindo o tempo todo era a forma mais eficaz de mantê-las presas. Uma mente agitada, indignada, com medo, é uma mente fácil de controlar. Mas quando alguém domina isso, se torna imune. Quando tudo ao redor entra em caos, você permanece estável. E é nesse estado que você começa a ditar a sua realidade. Você deixa de reagir e passa a comandar, porque entende, de uma vez por todas, que tudo é mental. Agora você sabe, a chave está na sua mão. A única pergunta que resta é: você vai usá-la hoje? O verdadeiro poder disso tudo começa quando você leva esse estado para o cotidiano. Não é algo que você ativa só durante uma prática, é algo que você incorpora. Quando você bebe água, você não faz isso no automático. Você segura o copo e direciona a sua intenção, como se estivesse reorganizando aquilo ali para refletir saúde e clareza. Você deixa de reagir ao ambiente e passa a definir o estado dele. E conforme essa mudança acontece dentro de você, algo começa a mudar ao seu redor também. As pessoas que você conhece há anos vão começar a agir de forma diferente perto de você, mas outras vão se sentir profundamente ameaçadas pela sua presença. Sem você dizer uma única palavra, o seu campo eletromagnético elevado vai ativar as inseguranças mais profundas delas. E nesse momento, você precisa manter total desapego emocional. Não discuta, não tente convencer, apenas observe a frequência caótica delas. Recuse entrar nesse padrão e veja como, naturalmente, essas pessoas começam a desaparecer da sua realidade. Quando essa nova frequência se torna estável dentro de você, a sua realidade começa a mudar em uma velocidade que desafia qualquer lógica. Você lembra quem você é. Você é a fonte. Você é o arquiteto. E o mundo tridimensional não tem escolha a não ser se reorganizar diante da sua vontade estabilizada na quarta dimensão. Agora deixa eu te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você se compromete com esse processo. Isso não é filosofia, isso é física aplicada. Nesse estado, a barreira entre a sua mente consciente e o seu subconsciente simplesmente deixa de existir. É como se você acessasse diretamente o sistema operacional da sua própria biologia. E quem entende isso não pode mais ser controlado. Não reage a notícias, não entra em pânico coletivo, não se deixa levar por medo, se torna intocável, porque deixa de operar pelas regras da terceira dimensão e passa a acessar diretamente os modelos da quarta, trazendo essas estruturas para o mundo físico. Cada manhã que você acorda é uma nova oportunidade de sustentar uma imagem mental diferente. Cada desafio é apenas um treino de controle emocional, e hoje é o seu primeiro teste real. Não é sobre dominar tudo de uma vez, é sobre provar que você consegue controlar 15 minutos do seu próprio corpo. Entre em um ambiente escuro, sente-se com a coluna reta e fique completamente imóvel. Quando a sua mente começar a entrar em pânico, pedindo estímulo, distração, qualquer coisa, você não reage.
Você apenas observa, sem se mover. Esse é o momento em que você envia um sinal claro para o seu sistema nervoso. Você voltou ao controle. E se você sustentar isso, algo muda. O ruído para, o corpo cede, e uma sensação profunda de imobilidade toma conta de você. Esse é o estado. É nesse ponto que a porta para a quarta dimensão se abre. A sua mente deixa de ser um caos e se torna um feixe de foco absoluto, capaz de atravessar qualquer ilusão que você está vivendo agora. Química mental dominada. Boa sorte.